Nasci no seio de uma família com tradição militar. Aos 14 anos, ingressei na Academia de Infantaria em Toledo, destaquei-me rapidamente pela minha disciplina e rigor. Servi em Marrocos, onde ganhei uma reputação de líder militar competente e implacável, o que me valeu promoções rápidas devido às minhas capacidades estratégicas. Fui promovido a general de brigada, tornando-me o mais jovem general de Espanha. Fui então nomeado diretor da Academia Militar de Saragossa, consolidando a minha posição como um dos favoritos do governo espanhol pelas minhas atuações em campanhas militares. Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Após a vitória na Guerra Civil, instaurei um regime ditatorial e assumi um título honroso de caudilho, fazendo de mim um símbolo de unidade e identidade nacional. Reforçado pela propaganda e pela censura, consolidei o meu poder limitando potenciais rivais entre os nacionalistas e promovendo um verdadeiro culto à minha personalidade, sendo retratado como o salvador de Espanha, defensor da pátria e da fé católica. Implementei um governo baseado em princípios autoritários, nacionalistas e católicos, reprimindo qualquer oposição. A minha polícia secreta perseguiu dissidentes políticos, muitos dos quais foram presos, exilados ou executados. Proibi sindicatos e partidos políticos, censurei a imprensa e controlei o sistema educativo. A economia espanhola enfrentou dificuldades, com fome e estagnação económica nos primeiros anos. Com o tempo, a repressão tornou-se menos explícita, mas o regime manteve sempre uma forte vigilância sobre dissidentes e minorias. Franco baseou grande parte do seu regime no nacional-catolicismo, uma ideologia que unia o Estado e a Igreja Católica. A Igreja desempenhou um papel central no sistema educativo, nos valores familiares e na moral pública, dando ao regime uma aura de religiosidade autoritária. As mulheres, por exemplo, eram incentivadas a cumprir o papel tradicional de mães e donas de casa, com restrições na vida política e no mercado de trabalho. Esta moral conservadora marcou profundamente a sociedade espanhola até à transição democrática. Após a Segunda Guerra Mundial, o regime de Franco foi isolado pela comunidade internacional devido ao seu alinhamento com as potências fascistas. A ONU condenou o regime e a Espanha foi excluída do Plano Marshall. Este isolamento levou o país a adotar uma política de autarcia, tentando tornar-se autossuficiente. No entanto, esta estratégia resultou em pobreza e atraso tecnológico, com a economia espanhola a sofrer de escassez e fraca industrialização. O regime de Franco impôs uma censura rigorosa aos meios de comunicação, às artes e à literatura, bloqueando conteúdos considerados subversivos ou contrários aos valores católicos e nacionalistas. A censura limitou a livre expressão e retardou a modernização cultural do país. Produções artísticas e literárias progressistas foram proibidas, e muitos autores, cineastas e intelectuais foram forçados ao exílio ou à autocensura. Apesar de ter instaurado uma ditadura, Franco não rejeitava a ideia de uma monarquia, pois em 1947 declarou Espanha uma monarquia, mas não restaurou imediatamente a figura de um rei. Defensor da unidade de Espanha e do centralismo, Franco reprimiu duramente os movimentos regionalistas e as identidades culturais da Catalunha e do País Basco. O uso das línguas regionais, como o catalão e o basco, foi proibido nas escolas e nos espaços públicos, e qualquer expressão de autonomia regional era vista como uma ameaça à integridade de Espanha. Esta repressão fortaleceu os movimentos nacionalistas nestas regiões, o que ainda influencia a política espanhola. A repressão regional contribuiu para o surgimento da ETA, Euskadi Tascatasuna, uma organização separatista basca que defendia a independência do País Basco. A ETA recorreu a táticas de guerrilha e terrorismo, e embora tenha surgido durante o regime franquista, continuou as suas atividades após a transição para a democracia, sendo uma fonte de tensão e violência em Espanha nas décadas seguintes. A conjuntura internacional começou a mudar. Com a Guerra Fria, os Estados Unidos e outros países ocidentais passaram a ver Franco como um aliado estratégico contra o comunismo. Em 1953, a Espanha assinou um acordo com os EUA para a instalação de bases militares americanas em território espanhol, em troca de apoio financeiro e militar.
Esta abertura marcou o início do crescimento económico, especialmente na década de 1960, conhecida como o Milagre Económico Espanhol, que modernizou a economia e incentivou o turismo e o investimento estrangeiro. Já com idade avançada, nos anos 1960, Franco designou o príncipe Juan Carlos de Borbón como seu sucessor, numa tentativa de garantir a continuidade do regime. Juan Carlos foi educado sob a supervisão de Franco, mas, após a morte deste a 20 de novembro de 1975, optou por iniciar uma transição para a democracia. A transição espanhola foi um período de reconciliação nacional e reformas políticas, que permitiu estabelecer uma monarquia constitucional e um governo democrático, encerrando definitivamente a era franquista. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán.